Bom, pessoal, começando então a parte de micologia, um pouquinho sobre morfologia e crescimento dos fungos. Aqui a gente mostra um aspergillus com grande aumento. Essas estruturas que a gente está mostrando para vocês, deixa eu pegar aqui um apontadorzinho. Essas bolinhas aqui são os esporos que fazem então a propagação dos fungos, né? Esses esporos dos fungos são usados então na reprodução desses fungos e são estruturas para dispersão. Os fungos, eles têm, são de duas maneiras, né? Nós temos fungos unicelulares, que são as leveduras, e temos fungos pluricelulares, que são os fungos filamentosos ou os bolores. Existe uma categoria específica de fungos que são chamados de fungos dimórficos, muito importantes na área clínica. Por quê? Porque eles vão apresentar colônias filamentosas a 25 graus, ou seja, cultivados em laboratório. Eles vão se apresentar na forma filamentosa, parecendo algodãozinho, como se fosse aí um bolorzinho de pão. E em seres vivos, né, a 36 graus e meio, 37 graus, eles vão apresentar-se na forma unicelular, na forma de leveduras, então com células com estruturas unicelulares, ok? Então aqui mostrando para vocês um fungo unicelular, uma levedura, né, a Saccharomyces cerevisiae. Cada estrutura dessa aqui, ó, que eu estou circundando, é uma célula. Os fungos são eucariotos. Essas pontinhas que a gente mostra aqui para vocês são locais, são cicatrizes de onde nasceu, brotou uma outra levedura. Então, as leveduras se reproduzem por brotamento, através da formação de brotos ou de gêmulas, tá ok? E do lado de cá, a gente tem os fungos pluricelulares ou multicelulares, como por exemplo, o fungo, né, que cresce em moranguinho, como a foto mostrando para vocês. Então, aqui o aspecto macroscópico e aqui à direita o aspecto microscópico deste fungo. Essa estrutura que a gente vê com esse aspecto fibroso, fazendo lembrar algodão, né, esse aspecto algodonoso, é chamado de micélio. Aqui embaixo, mostrando então um fungo dimórfico. O exemplo que eu coloco aqui é o Histoplasma capsulatum, que ele vai apresentar estrutura na forma com aspecto de bolor, né, quando cultivado a 25 graus, com este aspecto microscópico, e quando observado em tecidos, aqui no caso no fígado, ele vai se apresentar na forma de levedura. Isso aqui é um corte histológico de fígado, mostrando então, dentro dessas estruturas aqui, esses pontinhos todos que a gente vê aqui são leveduras. Bom, em termos de estrutura celular, os fungos são todos eucariontes, então eles possuem diversas organelas membranosas no seu interior, mitocôndria, núcleo, retículo, endoplasmático liso, rugoso. Apresentam outras organelas também, apresentam uma parede celular bem definida. E aqui uma pequena comparação da estrutura celular com células células vegetais, né? Uma célula vegetal que é esquematizada, que possui cloroplasto, parede celular. Uma célula animal, cujo limite mais externo é a membrana plasmática, não possui cloroplasto naturalmente. E um fungo, né, que tem a parede celular, não possui cloroplastos e se reproduz aí por brotamento, tá ok? Uma característica muito importante, diferencial dos fungos, é que ele é eucarionte e que a parede celular é composta por uma substância que ocorre praticamente em todas as espécies de fungos, chamada quitina. Muito bem. Na parede celular dos fungos há também ocorrência de lipídios, de diversas outras substâncias, como proteínas, glucana, manana. A parede celular fúngica confere rigidez e também dá forma aos fungos, né? E nos fungos dimórficos, aquele que às vezes é levedura e às vezes, dependendo da temperatura, né? Isso é chamado de dimorfismo térmico.
ele vai se apresentar como levedura ou como bolor, essa parede celular é uma estrutura bastante dinâmica, ok? E aqui mostrando então um esquema, né, da membrana, aqui embaixo da membrana plasmática, e essa estrutura aqui, desde o meio externo até aqui, a estrutura da parede celular dos fungos. Sobre a patogenicidade dos fungos, eles são capazes de se aderir aos tecidos dos hospedeiros, possuem cápsula que oferece proteção contra a fagocitose e produzem diversas enzimas, como proteinases, lipases, fosfolipases, ureases, queratinases e elastases. Essas enzimas vão degradar substratos para que eles possam então fazer a sua nutrição. Os fungos precisam de água, a gente consegue perceber isso constatando, né, que locais úmidos favorecem o desenvolvimento desses micro-organismos, e eles preferem pHs mais baixos, né, geralmente pHs um pouquinho abaixo de 6 favorece o desenvolvimento dos fungos. São todos de nutrição heterotrófica, ou seja, eles precisam adquirir o seu nutriente. E como eles fazem isso? Eles produzem enzimas, liberam essas enzimas para o meio externo, digerem externamente os nutrientes e absorvem esses nutrientes digeridos. Então, eles vão fazer a digestão extracelular, né, e a absorção de moléculas já digeridas externamente. Então, eles são capazes de absorver nutrientes solúveis já pré-digeridos externamente através do processo de difusão, ok? Muito bem. Aqui, mostrando a estrutura de fungos filamentosos, né? Eles, aqui, por exemplo, o bolor, né? Que a gente costuma ver fácil, o bolor em pão, em frutas, né? A estrutura que nós enxergamos é chamado de micélio, né? Então, os fungos filamentosos são compostos por essa colônia algodonosa, né? Que o micélio é composto tanto por hifas, estruturas, as células são chamadas hifas, são células alongadas, e por estruturas geralmente arredondadas ou cônicas, chamadas de corpos de frutificação, ok? No próximo vídeo a gente continua falando, para não ficar muito grande, eu vou interromper esse aqui, ok? Obrigada e até já!